E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vou trazer um vídeo que eu já queria trazer tem um tempo, né? Agora é algo voltado assim para física, ou para matemática, assim, né? E que também é dos gregos, mas é uma coisa muito interessante, né? Que é a medida dos gregos para o tamanho da Terra, para o tamanho do planeta Terra, para a circunferência da Terra. Eu já falei anteriormente, né, que os gregos já sabiam que a Terra era redonda, que ela era esférica. E aí, um cara chamado Eratosthenes, ele calculou o tamanho da Terra, né? E aí eu quero falar como que ele calculou. E assim é muito legal, né? Porque essa é uma das histórias que nos mostram, né, a inteligência dos antigos e como que eles faziam, como eles fizeram grandes descobertas com poucos recursos, né? Bom, então vou falar um pouquinho, né, sobre o Eratosthenes, que foi o cara que calculou o tamanho da Terra. Lembrando que de tamanho eu estou falando só da circunferência, né, como se fosse um círculo. E bom, então quem fez essa conta, né, quem teve essa ideia de como calcular foi o Eratosthenes de Cinene. Então ele era da cidade grega Cinene, que fica no norte da África, na região onde fica a Líbia, hoje em dia. E o Eratosthenes ele nasceu por volta do ano 276 a.C. E aí ele nasceu nessa cidade de Cinene e ele estudou lá, né, o ginásio, né, o começo da escola, e depois ele se mudou para Atenas para continuar a vida acadêmica dele, né? E aí, em Atenas, ele estudou matemática, filosofia e ciência, entre outras coisas. E ele dizia, né, que ele foi o primeiro cara a se definir como filólogo, que é um cara que adora estudar sobre tudo. Ele gosta de tudo e ele quer estudar sobre tudo que ele pudesse, sempre, né? Então ele estudou várias outras coisas, assim, principalmente a parte de geografia. Mas enfim, aí ele fez a formação dele lá em Atenas e tal, só que ele é um cara de destaque, né? Apesar que, tipo, diziam que chamava ele de Beta, né? Beta é a segunda letra do alfabeto grego. E aí falam que ele era o Beta, que ele era o segundo melhor em tudo. Tipo, tudo que tinha é o segundo melhor, não é o melhor em nada. Tipo, ele era bom em tudo para ser o segundo melhor para tudo, né? Nunca o melhor em nada, né? É, enfim, ele tinha uma certa popularidade, né? E era muito inteligente. E aí, no ano de 245 a.C., ele se mudou para Alexandria, no Egito, né? Que era a capital intelectual dessa época, era Alexandria. E ele foi para lá para ser tutor de um príncipe de Alexandria, o príncipe Filópator. E esse príncipe, ele depois virou rei, né? E foi o rei Ptolomeu IV Filópator. Então ele foi lá ser tutor, professor de um príncipe, né? E bom, e aí, nesse período que ele foi para Alexandria ser tutor desse príncipe, o professor do Eratóstenes, ele foi nomeado como o segundo bibliotecário da Biblioteca de Alexandria. Para quem não sabe, a Biblioteca de Alexandria, posso até trazer um vídeo sobre, ela era a fonte, assim, era um lugar onde se tinha concentrado todo o conhecimento, basicamente, da parte do mundo conhecida ali nessa época. Tinha várias coletâneas de conhecimento, vários distritos conectados com o passar dos tempos, da Mesopotâmia, dos árabes, dos gregos, dos egípcios. Então tinha uma série de conhecimentos que ficavam nessa biblioteca. E na que assim que a elite intelectual estudava, né? E assim, o bibliotecário era assim, era o guardião da biblioteca, era o responsável por nada, que tinha que cuidar daquele patrimônio e tal. E aí,
mestre dele, que estava na função, né, foi o segundo bibliotecário, morreu. E aí, por causa disso, né, aí por volta de 240 a.C., o Eratosthenes herdou a função de bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, né? Então ele foi o terceiro bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. E aí, lá dentro, o cara tinha acesso a tudo que é conhecimento, literalmente tudo que é conhecimento, né? Para quem não sabe, a Biblioteca de Alexandria foi queimada pelos cristãos um aninho depois aí, e foi uma das maiores perdas da história da humanidade. A humanidade atrasou muito por causa da quantidade de conhecimento que a gente perdeu, né? Era realmente impressionante o tanto de coisa que tinha na Biblioteca de Alexandria. Mas, bom, e aí, na biblioteca, ele teve um interesse assim, principal, porque tinha muitos conhecimentos, tudo separado em pergaminhos, papiros, né, e tal, tudo em coisas separadas, e ele queria fazer uma coletânea, assim, né, fazer um livro, um livrão de geografia, juntando todo o conhecimento de geografia. Porque aí, quando ele estava elaborando esse livro de geografia, para ele escrever realmente um livro completo dos conhecimentos de geografia, ele tinha que saber o tamanho do planeta, o tamanho da Terra. E aí ele ficou encucado, tá, mas como que eu vou saber o tamanho da Terra? E aí, um certo dia aí da vida, ele ficou sabendo, tem até várias bocas assim falando de como que ele soube, então não vou afirmar nada, mas ele ficou sabendo que, que no dia 21 de junho, que é o solstício de verão no hemisfério norte, né, que é hemisfério norte, na região da Grécia, que no dia do solstício, né, 21 de junho, a cidade de Siena, que ficava exatamente ao sul de Alexandria, né, vou botar aqui uma imagenzinha que tem. E nessa cidade de Siena, no dia do solstício, ao meio-dia, tinha um registro em Forcabedo, né? Que nesse dia, ao meio-dia, as coisas não tinham sombra, meio-dia. Você não podia ver a sombra, né? Por exemplo, se você olhasse um poço, você podia ver o reflexo do sol no poço, porque não via nenhuma sombra no poço. Ou seja, o sol ele estava bem aqui, ó, ele estava bem acima, né? E os raios incidem em paralelo, estava vindo reto. Os raios do sol não vinham tortos para fazer sombra, eles estavam retinhos. Então a sombra ficava para baixo, né? Das coisas. Então não dava para ver a sombra das coisas, certo? E aí, sabendo disso, ele começou a refletir, porque isso não acontecia nunca em Alexandria. Em Alexandria você sempre tinha sombra. E ele já sabia que no dia, que no solstício teria sombra lá em Alexandria, né? E bom, aí ele sabia que no dia 21 não tinha sombra em Siena e tinha sombra em Alexandria, né? 21 de junho, dia do solstício. Aí ele pegou, isso aí, e ele, como ele tinha vários conhecimentos de matemática, principalmente, né? Ele sabia fazer proporção, relação de proporção e semelhança de triângulos, usar o teorema de Tales. O teorema de Tales, para quem não lembra, é aquele que você tem duas retas paralelas, pode ser reto ou torto, né? E você tem linhas cruzando, e aí você monta triângulos, que são semelhantes entre eles. E lembrando que Tales também era grego, né? Foi o primeiro aí filósofo, o Tales, de Mileto. E bom, e aí ele elaborou um esquema, né, matemático de proporção, que o quê? Que tinha os raios do Sol incidindo reto em Siena, e aí ele estendeu isso até o centro da Terra. E aí ele fincou uma estaca nesse mesmo dia, no mesmo horário, meio-dia, em Alexandria,
E aí ficou uma sombra em Alexandria. Então essa sombra ela fazia um triângulo, né? A estaca e a sombra passavam na reta e era um triângulo. E esse triângulo tinha um ângulo. E aí ele criou a relação matemática de que a distância entre Siena e Alexandria ela era proporcional a circunferência da Terra, né, o tamanho do perímetro da circunferência da Terra, na mesma razão, na mesma proporção que o ângulo da sombra que fazia da vaneta, né, que é chamada de gnomon, que era uma estaca. E que o ângulo dessa sombra estava na mesma proporção pro círculo inteiro, né? 2π, ou 360 graus, era a mesma proporção que a distância das cidades e a circunferência da Terra, né? E bom, aí ele modelou esse sistema matemático, né? E ele foi lá e fincou a estaca e calculou o valor desse ângulo que fazia entre a estaca e a sombra. E aí esse ângulo, ele deu aí 7,2, entre 7 e 7,3 graus aí. Eles dizem que foi 7,2 que é o que usa, assim. E por que usa 7,2? Porque se você dividir 360 graus da circunferência em 7,2 por 7,2 graus, né? Você vai ter 50. Então, a distância entre as cidades, ela era exatamente 1/50 da circunferência da Terra. E aí a gente não ângulo, né? Então só faltava ele calcular uma coisinha básica, que era a distância entre as cidades, Siena e Alexandria. Porque esse dado, eles não tinham a distância entre essas duas cidades. E era só o que faltava, né? Porque ele tinha o ângulo, ele sabia que o círculo era 360 graus, e ele sabia E aí a gente quer saber a distância, né, entre Siena e Alexandria para saber a circunferência da Terra, que é o que a gente queria descobrir. E aí ele teve que achar um jeito de medir a distância entre as cidades. Aqui lembrando que a gente está falando aí de 230, sei lá, 200 e pouquinho antes de Cristo. Então, não tinha muitos jeitos de medir. E aí, ele tentou medir de vários jeitos a distância entre as cidades. Ele mandou canelos, pessoas de canelo fazendo a viagem, falarem quanto tempo demorou, medindo o passo médio do canelo, só que os canelos não andavam reto, que eles em linha reta. E os canelos eles mudam a trajetória, mudam a velocidade, descansam. Aí não ia dar certo, né? E aí, como ele tinha sido tutor do rei de Alexandria, ele pediu ajuda para o rei para poder fazer essa medida da distância entre Siena e Alexandria. E aí o rei ele mandou homens que eles eram tipo... Eles sabiam andar com passos do mesmo tamanho e eles eram tipo caminhantes a serviço do rei. Eles caminhavam os passos com passos do mesmo tamanho. E aí, acredite se quiser, ele botou os caras para andar de uma cidade até outra e aí depois voltar e falar lá quanto tempo levou e quantos passos eles deram, né? E o tamanho de cada passo que eles deram. E aí, depois de um bom tempinho, pro cara ir voltar, porque era longe, né? Aí eles chegaram lá que a distância entre Siena e Alexandria era de 785 quilômetros. Então, sim, o rei mandou pessoas andarem 785 quilômetros e mais a volta depois para poder ajudar o Eratosthenes nesse cálculo, né? Então, aí você vê o que é a falta de recurso, né? Que eu tinha satélite, carro, trem, para você fazer rápido o trajeto e calcular a distância bonitinho. Você não tinha GPS para saber se está em linha reta ou não tinha rua.
Então era bem complicado, né? Mas aí calcularam lá 785 quilômetros, aproximadamente entre as cidades. E aí, como o ângulo, né, que ele encontrou era 1/50 da circunferência da Terra, para calcular o tamanho da Terra, só restava multiplicar a distância entre as cidades, 785 quilômetros, por 50. E fazendo essa multiplicação, o Eratosthenes chegou a um valor de aproximadamente 39.250 quilômetros para a circunferência da Terra. Então, 39.250 quilômetros, ele calculou a circunferência da Terra, em 200 e pouco antes de Cristo. E aí, para vocês terem uma ideia, certo? Essa medida foi feita recentemente por cientistas e tal. E o valor que chegaram, que a gente usa para a circunferência da Terra, é de 41.300 quilômetros. Então, 1.200 e poucos quilômetros. Então, o Eratosthenes ele só errou a conta por 320 quilômetros. Então, eu estou falando do tamanho da Terra inteira. Então, 320 quilômetros é muito pouco. Eu estou falando de 39.300 quilômetros. 300 quilômetros de erro é pouco perto de 39 mil. Então, o cara calculou com uma boa precisão o tamanho da superfície, né? A circunferência do planeta. Usando dados, cérebro, teorema de Thales e uma estaca e relações matemáticas, outra, né? Então, só com isso o cara conseguiu calcular o tamanho da Terra e ele chegou muito perto de acertar. Então, essa é a história do cálculo dos gregos para a circunferência da Terra, né? Feito por Eratosthenes de Cirene. Espero que vocês tenham gostado, achado interessante, pioneiro. Para mim, foi realmente impressionante quando eu conheci essa história, né? Eu estava ansioso para contar para vocês. E eu digo também que os gregos também calcularam aproximadamente o tamanho da Lua, a distância da Lua até a Terra, o tamanho do Sol e a distância da Terra até o Sol. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo que eu faço vídeos falando dessas outras medidas do tamanho dos planetas e das coisas, né? Feitas pelos gregos, que estão aqui dentro do contexto da saia dos gregos, né? Por enquanto. E bom, a referência que eu usei é um artigo, ele está em vários lugares, né? Usei só os dados do artigo para não misturar as coisas, está na descrição, né? Junto com as redes sociais, onde você pode me acompanhar. E, bom, é isso aí, espero que você tenham gostado, se entretido, peço um like de vocês. Você quem é amigo nerdão, ou que gosta da antiguidade, dessas coisas, mostra o vídeo para ele, se quiser. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, até mais.